Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha da aprovação. Eu sou José Roberto Melo Porto e hoje estou aqui mais uma vez com o meu querido amigo Vitor Becker, que vai dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, boa madrugada para todo mundo. E você dá um alô pessoal aí, Vitor, para a gente poder apresentar nosso... Salve, salve galera, com muito prazer estamos aqui novamente. Você já me conhece, sou host do podcast aqui junto com o meu amigo Zé Roberto Melo Porto. Óbvio, o belo rosto do podcast sou eu. É só a gente olhar para ele aqui que não teremos dúvidas. Tem que cortar, Vitor. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial e vamos bater um papo sobre concurso público, trajetória, carreira, porque a intenção aqui é sempre acrescentar na preparação de vocês. Então, é isso, gente. Hoje estou aqui com meu querido colega, examinador do meu concurso, o homem cuja imprudência me permitiu ser defensor público, Felipe Borren Rocha. Muito orgulho. Pô, Felipe, obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Que isso, Pô, você tem uma história enorme aí na instituição, sala de aula, graduação, banca de concurso. Então tem muita coisa que eu acho que vai agregar aqui pra mim e pro pessoal todo. Obrigado por ter topado aí, né? Sei que a agenda é apertada pra caramba. Que isso, um prazer. Eu fico sempre feliz e poder acompanhar a sua trajetória me mostra que não foi uma imprudência, foi na verdade um grande ganho para a instituição, para o direito em geral, ter acolhido você na Defensoria Pública. Obrigado, meu querido. Você é um grande exemplo para mim, né? Um grande processualista lá da nossa casa. E é interessante isso, eu estava pensando, né? Quando a gente está fazendo concurso, a gente tem um temor reverencial do tamanho do mundo, né? De quem está na banca e tal, e a gente estuda tudo, cara, decora tudo. Eu estava falando com o Felipe aqui que eu resumi o livro dele inteiro de juizados especiais. E depois a gente, vira colega, né? E vai aprendendo a admirar cada vez mais. Você sempre foi um cara nota mil comigo, super generoso, me acolheu super bem. E é isso, né? Se alegra com as nossas vitórias mesmo, né? Com certeza. Infelizmente, não é todo mundo que aplaude, né? E a gente sabe que é um esforço do tamanho do mundo para poder conciliar tudo, né? Nosso trabalho, vida acadêmica, família, é uma loucura. E eu sempre digo que o professor ele tem uma profissão que é muito peculiar, porque o marceneiro, quando ele termina o dia, ele tem um móvel, né? O faxineiro, quando ele termina o dia, ele tem um ambiente limpo. O que o professor tem quando ele termina o dia? É imaterial. Nada. Não tem nada. Ele pode ser o melhor professor do mundo. Se os alunos dele não entenderam a matéria, ele não tem nada. O trabalho dele não serviu para nada. Então, a única forma do trabalho do professor ter algum sentido é os alunos terem sucesso. Então, quando o professor diz que quer o sucesso dos alunos, isso não é só uma questão altruísta. É também uma forma dele ter algum sentido no trabalho dele. Validar o trabalho do professor. Com certeza. Então, quando eu desejo o bem dos meus alunos, não é simplesmente por uma coisa absolutamente altruísta. É claro que eu quero o bem dos meus alunos, eu fico feliz, eu torço, eu procuro sempre acompanhar a trajetória e fico vibrando com as vitórias dos meus alunos. Mas isso não é uma coisa 100% altruísta. Isso também tem um sentido para mim, porque me dá sentido para o meu trabalho. Não? Verdade. Inclusive, a gente estava batendo um papo ali antes. Temos grandes possibilidades de eu ter sido aluno do professor Felipe Borren. Essa probabilidade essa probabilidade é alta. E é capaz de a gente nem ter se encontrado na faculdade, a verdade é. Porque todo mundo sabe aí que a minha trajetória... Eu fiz o FRJ, Faculdade Nacional de Direito, faculdade muito boa, mas eu não fui lá um aluno muito exemplar, né? O professor dava aula à noite, algumas das disciplinas eu tive que pegar à noite também, por conta do vôlei. Ele ia cobrar presença, você não ia ter sido aluno? Não, acho que não cobrava presença. Sempre cobrei. Então não foi aluno dele. Esse é o critério suficiente para você fugir. Pode ter sido aluno dele, mas no final das contas, zero. Ou então falta. Acontecia com bastante frequência. Mas eu tenho colegas hoje em dia aqui no Rio que foram alunos do professor. Muitos defensores, inclusive, falam muito bem do na professor FRJ, Felipe, também na FESUDEPERJ também, né? Quando não estava na banca, você estava dando aula lá, e os teus cadernos do curso anterior, quando você estava na banca, valiam ouro no concurso seguinte. Ô, Felipe, cara, a primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre aqui, pensando na trajetória, né? É por que você foi fazer direito, cara? Esse discernimento aí na sua vida, não sei se você tinha referências familiares, ou como é que foi esse discernimento? Zero de referência familiar. A base da minha família era de área de exatas e eu tinha médicos na minha família, né? E eu tinha uma identificação, uma inclinação para ser médico. Então, desde cedo, quando me perguntavam, eu tinha muita admiração com meu avô, e meu avô era médico, o irmão dele também médico, né? Então, eu sempre respondia, eu queria ser médico, gostava dessa área, tinha uma identificação. E ao longo assim, da parte final dos meus estudos, eu vi que não tinha
química, biologia, não me atraía. E eu, desde muito cedo, sempre gostei de ler muito. Sempre fui uma questão assim de muita... uma coisa muito intuitiva, diria eu. Eu sempre gostei muito de ler. E tinha aquela questão, que eu acho que é uma questão comum, que não é aquela afinidade toda com a matemática. Então, esses dois elementos foram assim, importantes para me levar para o direito. Então, na reta final ali dos meus estudos, eu fui caminhando. Primeiro para humanas, que eu percebi que era uma pessoa de humanas, e depois eu entendi que o direito podia ser uma opção. Sempre me disseram que eu tinha uma boa argumentação, eu tinha uma boa oratória, que eu poderia ser uma pessoa que poderia argumentar e tratar de casos, tratar de questões, e isso acabou me levando para o direito. Mas meu histórico familiar era praticamente Você zero. foi fazer direito onde? Eu fiz direito na UFRJ, né? Eu tenho o privilégio e o prazer de dar aula onde eu estudei. Aliás, eu fiz o meu concurso para professor, o primeiro concurso que eu fiz para professor substituto, eu fiz na sala onde eu estudei quase a minha vida toda. Jogou em casa, então. Eu joguei em casa, porque na minha época as turmas ficavam na sala. Então eu fiquei no auditório Haroldo Valadão, que era um auditório grande, que parecia, a gente chamava de Maracanã, porque ele era de cimento, como era o Maracanã antigo, e ele tinha forma de auditório. E eu fiquei naquela sala ali a maior parte da minha vida, dos 5 anos de faculdade. E o concurso foi ali, então fazer as provas ali naquela sala foi muito emocionante, né? E foi também uma forma de retribuir, porque eu acho que a gente recebe educação de graça, né? E aquilo, a faculdade é pública, mas ela não é gratuita, né? O povo brasileiro sofre com uma das maiores cargas tributárias do planeta para pagar aquela faculdade. E é uma faculdade extremamente cara. Se você for calcular o valor que cada aluno custa no orçamento, é uma faculdade muito cara. Então, a gente tem que reconhecer aquilo e saber a importância da universidade pública. Então, uma forma que eu encontrei de retribuir o ensino que eu recebi de graça foi dar aula na UFRJ. Então, eu tive a oportunidade, eu dei aula durante 13 anos na Universidade Estácio de Sá, mas o meu sonho sempre foi dar aula na UFRJ. Então, assim que eu pude, eu fiz concurso, primeiro como substituto, porque eu não tinha doutorado. Eu demorei para fazer um doutorado. Meu mestrado foi muito traumático. Eu concluí meu mestrado em 2001, e eu concluí o mestrado com o professor Leonardo Greco na banca. É traumático. É traumático. Ele falou assim... Querido, prezado Felipe, eu fiz algumas observações aqui. Aí me esticou um calhamaço de 21 laudas de observações. Meu trabalho tinha 60 folhas. Eu tinha 21 de observações. Aí ele me entregou aquilo, eu vi que eu comecei a tremer, eu botei o papel na mesa para as pessoas não verem que comecei a tremer. Aí eu olhei assim, aí eu virei, eu falei assim, erros de português. Eu fechei o papel. Aí eu fechei o papel. Eu falei assim, eu vou ler com toda a atenção. Vou considerar todos os apontamentos. Eu vou considerar todos os apontamentos, mas aí eu falei, eu vou ver isso depois. Aí eu comecei a minha apresentação. Foi onde o mestrado? Na Estácio, porque eu era professor da Estácio, e aí a Estácio estimulava, tanto é que eu não paguei um centavo. Eu sou muito grato à Estácio de Sá, porque a Estácio de Sá, ela iniciou um projeto, na época o MEC começou, foi quando foi criado o CAPES, que é o... Que ano foi isso? Eu entrei na Estácio em 1998, com 23 anos. Então não era defensor ainda? Não. Eu me tornei defensor. Formado foi dar aula. Já queria dar aula? Eu me formei, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Porque a minha mãe era professora primária de alfabetização. Quando eu nasci, ela parou de dar aula, porque não tinha condição de continuar dando aula comigo em casa. Eu era uma criança complicada. E aí virei um único aluno dela. Então ela me alfabetizou. Então, quando eu entrei no colégio, que era o colégio onde ela tinha trabalhado, eu já estava alfabetizado. Então, eu acabei pulando um ano. Então, quando eu terminei, eu fiquei um ano avançado. Então, eu entrei na faculdade com 17. Quando eu terminei, me formei com 21, com 23 comecei a dar aula. Eu sempre quis dar aula. A minha família dá aula há 100 anos, há mais de 100 anos. A minha bisavó começou a dar aula de música
em Pistoia, na Itália, em 1907. 1907. Tirando alguns intervalos, minha bisavó deu aula, minha avó deu aula, minha mãe deu aula e eu dei aula. Então, minha família dá aula há mais de 100 anos. Então, eu sempre quis dar aula, né? Eu, quando estava no colégio, eu dava aula de reforço nas disciplinas que eu era bom. Eu sempre fui bom em geografia, história. Então, eu dava aula de reforço para alunos mais novos. Quando eu estive na faculdade, eu fui monitor. Então, eu sempre tive essa vontade de dar aula. Então, quando eu completei 23 anos, uma colega nossa, a defensora Cíntia Robert, que hoje está no 2º grau, ela era professora da Estácio e teve um acidente terrível. A filha mais nova dela se queimou com álcool em casa. Teve quase 70% do corpo queimado. E ela não conseguiu dar aula na Estácio. Ela pediu para eu substituir. E aí eu dei aula substituindo ela, né, nesse período. Aula de quê? Essa aula foi de quê? Cara, organização judiciária, sociologia jurídica... inicialmente, organização judiciária e sociologia jurídica. Eu dei aula para o Cleison, que hoje é vice-diretor da UERJ. É mesmo? Cleison Melo, que tem 300 livros publicados e que hoje é vice-diretor da UERJ, foi meu aluno nessa turma de 1998. E aí, mas eu era professor substituto. Só que uma aluna era filha do coordenador do curso e falou assim: papai, pô, esse cara é bom, esse professor é bom. E aí foi recomendado a minha contratação no final do período. Tá? E aí o coordenador geral, que eu não vou falar o nome, porque até hoje eu odeio ele com todas as forças, virou e falou assim: esse moleque vai dar aula? Não, era o bispo, que era a principal unidade da Estácio. E eu era realmente novo, muito novo. Além de ser novo, eu tinha cara de novo. Né? Então ele virou e falou: esse moleque? Não, eu não vou contratar esse moleque. E aí ele me demitiu no dia que eu fui contratado. Eu fui no primeiro dia de aula, eu fui dar o primeiro dia de aula e ele me demitiu no meu primeiro dia de aula. Loucura, total. Me mandou, passa no RH e pega. Mas a turma, eu dou aula daqui a 10 minutos. Que loucura. Ele falou: você está demitido. Pode passar no RH e pegar suas coisas. Aí eu saí, fui no RH. Quando eu estou na RH, eu encontro esse coordenador. Aí ele falou: ué, você não vai dar aula? Ele falou: não, o coordenador geral me demitiu. Ele falou: não, vai para a sala de aula, eu resolvo. Aí eu fui recontratado. Parece a administração do Flamengo. É tipo isso. Nível Flamengo. Nível Flamengo. Aí eu falei assim: mas como é que eu pego a ata? Não, vai lá, passa a lista, depois a gente resolve isso, não sei o quê. Porque a ata tinha ficado, ele ficou com a minha ata, ele travou minha ata. E aí, beleza, eu comecei a dar aula. Dali eu fui dando aula, comecei a dar aula em cursinhos, comecei a dar aula. Foi assim que surgiu o livro dos juizados. Ah, é? É, porque eu além de substituir a Cíntia nessas turmas, a Estácio, na época, tinha uma coisa que era curso de verão. Uhum. Que foi o que, quando terminou o período, eu dei curso de verão, que era terminou o semestre, entre dezembro e março, eles davam uns mini cursos de verão que valia a hora hack. Relatório de atividade complementar para o pessoal que precisava se formar, Sim, que precisava tirar o atraso, exatamente, que eram esses cursinhos. Aí eu me lembro que a Cíntia falou assim: olha, tem que dar esses cursos aqui. Aí eu falei: tá, mas é curso de quê? Liberdade provisória, lei de tóxicos e juizado especial. Aí eu falei: pô, vou preparar os 3 cursos. Aí preparei tóxico, liberdade e juizado. Aí eu cheguei no Joãozinho, lá da Lume Juris, ali que era na Rua da Assembleia, e falei assim: eu quero todos os livros sobre juizado, porque eu não entendo nada disso. Eu tinha experiência sobre tóxicos, tinha experiência sobre liberdade, que eram as áreas que eu mais gostava. Né? Porque eu tinha feito estágio na defensoria na área criminal, mas não sabia nada de juizado. O juizado tinha acabado de ser. O juizado foi criado em 95, mas foi implantado em 96, isso era 98, então era uma coisa nova. E eu não sabia nada. Aí eu falei: eu quero todos os livros sobre juizado. Ele, 3. Esse que eu ia falar, 2. Não tinha, era o do Salomão, era do... Câmara já tinha? Não, que Câmara? Não tinha nada. Veio depois.
Então, ele me botou 3 livros. E eram pequenos. Eu falei, cara, é isso tudo que você tem? Eu falei, tá, beleza. Aí peguei, aí fiz, dei o curso de verão. Depois me chamaram para dar de novo, juizado. Aí depois me chamaram para dar um curso fora, juizado. Aí aquele materialzinho foi crescendo, 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 até que o Joãozinho virou e falou assim, pô, tô precisando de um livro de juizado. Muita gente chega aqui pedindo livro, que nem você, pedindo livro de juizado, e eu só tô com esses livros aqui, você não quer escrever? Foi o Joãozinho que me convidou. Aí surgiu, em 2000, foi a primeira edição desse livro. Lumen? Na Lumen. Primeiro livro, primeira edição do juizado. Como é que é, Felipe? Que ano que você passou na defensoria? Passei em 99. Isso tudo, então, aconteceu estudando para concurso? Conta como é que conseguiu conciliar isso aí. É. E por que a defensoria? A defensoria foi uma dupla amor, digamos assim. Eu estava na faculdade e eu sou filho de professor. Eu sou um cara que sempre fui muito certinho, sempre fui muito, assim, formatado. Quando eu entrei na faculdade, e a UFRJ, como o nosso amigo já deu um depoimento aqui, eu me despiroquei. Eu dei uma surtada, eu dei uma... Que bom, um pouco de realidade. Eu nunca tinha tirado menos de 8 na minha vida. Em nada. Nada. Eu tirei 6, eu fui reprovado, eu perdi matéria por falta. Meu CR no primeiro semestre, 6,2. Minha mãe, quando viu aquilo, foi a mão dela que tremeu. Quando ela viu. Minha mãe, na faculdade, minha mãe pedia meu boletim, para você ver como é que eram as coisas. Minha mãe, deixa eu ver seu boletim. Ela... Enquanto a partida, minha mãe me acordava, falava, filho, você não vai pra aula? Ela me acordava às 7, eu falava, hoje é às 9, mãe. Ela ia pro trabalho. Aí, às vezes ela me acordava às 9, eu falei, hoje foi às 7, mãe. Eu não ia perdi. Aí, não, hoje é à noite. Eu ficava driblando ela. Ela desistiu uma época lá, que eu fiquei no vôlei direto. Mas aí, no final da faculdade, eu consegui ajeitar assim para conseguir passar, fazer o AB e tal. E achei que não ia trabalhar com direito, mas enfim. Mas aí, então, aí no meio disso tudo, defensoria... Já tinha um projeto já de fazer na faculdade concurso, despirocou, então. como é que foi? Aí eu dei uma despirocada, comecei a sair à noite, comecei a curtir a vida doidado, né? Tipo Ferris Bueller. E aí comecei a namorar uma menina que estava fazendo estágio na Defensoria Pública. E ela falou assim, pô, vamos lá na Defensoria Pública, coisa e tal, não sei o que, vamos estagiar na Defensoria Pública. Eu, pô, empolgado, coisa e tal. Vamos. Então, responsável pela posse do Felipe da Defensoria foi, obviamente, uma mulher. Sempre consegue conduzir o cara. A verdade é essa, no fundo, é isso. É a barra de saia que ele foi ali buscando e vou fazer concurso que eu acho que vou me dar bem com a estagiária. Queria, na verdade, que ela fosse estagiária dele da Defensoria. Pois é. Mas aí a mulher acabou seguindo outro rumo e eu fiquei com a Defensoria. Eu estagiei na Defensoria, eu estagiei no Ministério Público também. Depois eu fiz concurso para estagiário da Defensoria Pública, passei para estagiário oficial, fiz o estágio na Defensoria. Onde? Comecei na 23ª Vara Civil da Defensoria, depois fui para Criminal na Defensoria, fui na Vara de Fazenda Pública na Defensoria, depois fui assessoria criminal na Defensoria e terminei em Vara Criminal da Defensoria. A maior parte da minha vida num estágio na Defensoria foi em Vara Criminal, foi na área criminal. Eu cheguei a fazer presídio como estagiário, eu cheguei a fazer delegacia, fui em várias delegacias. Eu estagiei na Defensoria também, fizemos algumas visitações em presídio, né? Isso. Fiz entrevista com preso lá em Bangu. Isso, exatamente. Eu via com o Américo Grilo, com o Marinho, enfim. A gente fazia essa parte de visitação, entrevista, anotar, pedir benefício, pedir liberdade, etc, etc. Quando terminei a faculdade, eu já tinha em mente, aliás, antes de terminar a faculdade, eu já falei, eu quero fazer concurso público, eu não quero ser advogado. E aí eu comecei a estudar na faculdade para concurso. Isso foi uma coisa muito interessante, porque eu tenho uma cena que eu não me esqueço. Eu estava sentado na escadaria lá da faculdade com um livro de Direito Civil, do Caio Mário. E aí um amigo meu me passou e falou, que bom que eu te encontrei. Qual é a matéria da prova? Aí eu falei assim, não sei. Aí, mas você não está estudando? Eu falei, não, estou estudando para outra coisa. Ou seja, tinha prova de civil naquele dia, eu estava estudando civil, outro ponto da matéria, porque eu estava estudando para outra coisa, eu estava em outra pegada. Eu tinha já uma programação de estudo, Sim. que foi fundamental para que eu pudesse. Eu tirei 4º lugar na prova da OAB. Na época a gente tinha classificação. Legal.
Aliás, a UFRJ, na época, dos 10 primeiros lugares, 6 foram da minha sala. Não, o primeiro lugar foi o UERJ, infelizmente. Não, mas segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo foram o UFRJ. Não. Aliás, eu fiquei empatado em terceiro lugar e o desempate foi por idade. O Alberto, que ficou empatado comigo, ele era 3 meses mais velho do que eu. O critério de desempate era a idade. Aí você fala, por que besteira? Não, os 3 primeiros colocados no concurso não pagavam a primeira anuidade. Então, no Photochat, no Photochat eu perdi, e aí eu tive que pagar a anuidade. Mas aí passei na OAB, comecei a advogar, porque o defensor com quem eu estagiei, para quem não sabe, a defensoria, quem entrou na defensoria até 1994, que foi o ano que a gente aprovou a nossa lei nacional, pode advogar. Né? E o meu defensor, na época, ele entrou antes de 94, ele já é aposentado, né? Mas ele, na época, era defensor ativo e ele podia advogar. E ele tinha um escritório. Ele falou assim, pô, quer ser meu sócio? Ele me chamou, não me chamou para trabalhar, me chamou para ser sócio dele. Então, quando eu me formei, eu comecei a ser sócio dele. E eu queria estudar para concurso. Só que aí aconteceu uma coisa, né, muito interessante. Meu primeiro caso, eu ganhei muito dinheiro. Primeiro caso que eu trabalhei nesse escritório, eu ganhei muito dinheiro. E na época a defensoria não devia ter os padrões. Cara, eu me lembro do meu primeiro contra-cheque, R$ 3.227. Então, inclusive, na época, realmente, o pessoal dizia que tinha que ser um cargo realmente vocacionado mesmo, porque o salário, a defensoria foi uma das carreiras aqui que mais progrediu assim, ao longo do tempo, e a do Rio é um carro-chefe, aí, modelo para o Brasil inteiro nesse sentido. Assim. Eu tenho alguns amigos na defensoria antigos e dão depoimentos nesse sentido realmente, você tem muito mais atribuição para falar, mas aqui, só fazendo uma observação para não perder, senão vai perder o time, já fica mais ou menos uma dica prática para você que se prepara para concurso aí. Eu levei a faculdade nas costas, obviamente, depois tive que dar um gás. Mas se o cara, do meio para a faculdade, já começa a direcionar os estudos, já começa a manter uma base de estudos sólida, é claro que ele já sai muito mais preparado para enfrentar as provas que ele vai enfrentar. O Felipe mesmo disse que inspirou tem um ritmo da próprio, faculdade. né? Lógico, se ele tinha um ritmo próprio, conseguia conciliar as provas da faculdade tranquilamente, ele nem sabia que prova ia ter no dia lá ia fazer, porque ele já tinha uma rotina de estudos, então você não precisa se preocupar tanto assim com a faculdade nesse momento, e você sai da faculdade muito mais bem preparado para enfrentar as provas que você vai enfrentar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Felipe, aproveitando isso. Como você falou, né, os defensores não podem advogar, isso é a Constituição veda. Aí tem esse negócio meio mandrake antes de 94, que ele te pergunta aí, você acha que isso faz algum sentido, esse critério aí da lei complementar? E o segundo, o que você acha da defensoria não poder advogar essa opção, que é uma opção política, né? Assim, olhando esse tempo todo, você acha que se a defensoria pudesse advogar paralelamente, seria melhor, pior? Nunca pensou sobre isso? Não, já pensei bastante. Vou só concluir o raciocínio antes. Então, eu entrei no escritório, comecei a ganhar muito dinheiro e aí dei uma freada no estudo. Porque eu falei, pô, esse negócio é bom. Lógico. E aí me deu uma freada no estudo que me deu uma rateada. Mas aí depois eu virei e falei assim, cara, não é isso que eu quero. Eu quero ser defensor. E aí foi muito difícil, porque quem sabe, a rotina de advocacia sabe que é ruim. Conciliar o trabalho do dia a dia com o estudo, você tem que ter uma disciplina muito grande. E aí, felizmente, eu considero que eu dei sorte, porque eu consegui fazer isso, e consegui passar logo em seguida para o concurso. E quando eu passei, como eu disse, meu contra-cheque era R$ 3.200. Sem qualquer demérito à função de oficial de justiça, na época o oficial de justiça ganhava isso. Tiveram colegas meus do meu concurso que escolheram ir para oficial de justiça do que para defensor público. Porque na visão desses colegas, era o mesmo salário, mas trabalhava menos. Entendeu? Com relação à sua pergunta, essa é uma pergunta muito interessante. Eu entendo que essa situação é uma situação incompatível. A atuação de defensor é uma atuação integral. Você não pode... Eu acredito, sinceramente, que a função de defensor público ela só pode ser acumulada com uma outra função, que é de professor. Porque aí, como professor, você está ensinando. E aí o ensino não gera nenhum tipo de concorrência com o ato de defensorar, que seria a atuação como defensor público.
Eu sou um crítico, eu sei que muitos colegas talvez não concordem, talvez, enfim, tenham uma visão diferenciada, mas eu sou um crítico dessa possibilidade. Eu acho que o defensor, a partir do momento que veste a toga, bota a faixa verde, ele não poderia atuar como advogado. Tá? Mas enfim, é uma questão aí que está consolidada hoje, tanto na legislação como na própria... Dá tua opinião pra gente aí também, pra criar um fundo. Não sei, sinceramente, eu acho que... Pra gente ficar mal visto na justiça, não custa nada, né? Não custa nada, né? Não custa nada. Não, eu sinceramente não tenho opinião formada, assim, né? Eu acho sinceramente que a Defensoria tem muito trabalho. Eu acho que se pudesse advogar, com certeza, talvez o trabalho para alguns ficasse um pouco escanteado, ia ser difícil conciliar. Acho que a maioria não iria querer advogar, como acho que acontece nas procuradorias também. Acho que a maioria não quer advogar, assim, pelo menos não tem uma advocacia com muita atração. Não sei, mas enfim, uma opção política está na Constituição, acho que isso não vai mudar, sinceramente. Acho que tem outras pautas mais importantes para a Defensoria do que tentar mudar isso, assim. Mas eu perguntei pro Felipe, até porque, né, o Felipe, cresceu pra caramba, professor, autor e tal, você ganhou uma projeção. E aí você naturalmente, às vezes, olha pro lado e fala, pô, se eu estivesse advogando, o que ia acontecer? Imagino que em algum momento você já deve ter pensado nisso, na tua opinião pessoal, Sim. assim, tipo, será que pra mim vale a pena ser defensor? Se eu estivesse advogando era melhor e tal, né? Pelo menos assim, eu sei que até eu penso nisso. Lógico, fundamentalmente financeiro, né? Eu ia até te perguntar isso. Eu tive um estagiário meu que eu encontrei recentemente no Village. Aí ele falou assim, ô doutor, como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Coisa e tal, não sei o quê. Aí vai, tá, valeu, um abraço, como é que você tá? Aí, puf, abriu um Jaguar. Dá uma depressão, né? Então, eu gosto dele, um cara bacana, um bom estagiário, um excelente estagiário. Eu desejo toda a felicidade dele, se ele estiver me assistindo, tá? Mas dá um negocinho. É claro, eu em termos materiais, eu acho que eu tenho assim uma condição privilegiada, principalmente se você olhar para o resto da sociedade. Eu acho que eu me considero uma pessoa assim abençoada e que tem condição de prover os meus filhos, os meus pais, assim, a minha família. Então, é claro, eu gostaria de ter mais coisa, gostaria de ter maiores recursos, mas eu acho que eu tenho o suficiente e eu sou feliz com o que eu faço. Então, eu não vejo essa necessidade de advogar. E o que eu vejo, eventualmente isso, eu talvez divirja de você, tanto inclusive nas procuradorias, eu vejo em alguns casos escanteamento de trabalho. Eu vejo algumas situações. Eu já tive situações, eu fui assessor de secretário de Estado do Meio Ambiente. Eu fui cedido pela Defensoria Pública, comecei a trabalhar dentro de uma secretaria do Estado. E como dentro de uma secretaria de Estado, eu já participei de reuniões com procuradoria dentro do escritório particular. Isso foi muito chocante para mim. Eu fui participar de uma reunião representando o secretário para discutir uma questão de Estado dentro do escritório particular. Eu falei, aqui a reunião, a gente vai discutir isso aqui. Aqui. É melhor do que... tem uma promiscuidade pública. Enfim, eu tenho alguns exemplos particulares que denotam conflitos de interesses, conflitos não posso porque estou em tal lugar, não estou em tal... Então, eu não acho legal. Eu acho que para o serviço público é melhor do jeito que está. É isso que a gente tem que entender, né? Que é uma opção pelo serviço público mesmo, que suas vantagens são muitas e, enfim, limitações também, né? Então, pois porque... Esse sentimento que você teve esse retorno para a FRJ, né? Que também não é pelo salário, né? O salário de professor realmente, uma vírgula, né? É por vocação mesmo, né? Por esse sentimento de retornar a casa, que eu também na UERJ, eu só daria aula na graduação, que é uma coisa penosa, na UERJ, porque eu tenho satisfação de voltar para minha casa, formar, né, desde a graduação, que é um gosto completamente diferente de cursinho, que também cansa pra caramba, né? Eu também cansei um pouco de dar aula para cursinho, porque é uma demanda muito grande também, às vezes não tem tanto retorno financeiro, enfim, várias razões, mas na graduação eu estou super animado. E é o que você sente na FRJ, porque a gente está voltando do outro lado e mantendo aquela instituição em alto nível e tendo o privilégio de poder fazer parte dessa história, né? E na Defensoria é a mesma coisa, assim, no fundo você está fazendo uma opção pelo serviço público, não temos do que reclamar, realmente. A gente ganha, graças a Deus, muito bem, tem um trabalho que dá prestígio pra gente, tem condição de trabalhar, né? Eu não tenho do que reclamar. E, enfim, é uma opção, é um privilégio a gente imaginar a gente poder integrar esse quadro que sempre foi o nosso sonho, né? Mas, Felipe, o que você podia trazer aí pra gente na tua preparação, assim, de marcante para a Defensoria? Você falou que ele desviou o foco, mas depois voltou. E aí, como é que foi a tua preparação nessa reta final até
a posse lá? Cara, eu acho que uma coisa que foi um diferencial foi o fato de ter estagiado na defensoria. Isso foi uma coisa que realmente... Porque a prova da defensoria é uma prova que, diferentemente de outras provas, tem um viés muito prático. Né? Se você olhar como as provas antigas da defensoria, elas estão muito ligadas ao dia a dia do defensor. Então, às vezes, você pega pessoas que são muito preparadas e que vão fazer a prova da defensoria e não se saem tão bem, porque, às vezes, aquilo ali está um pouco distanciado daquela realidade de que aquela pessoa... concreto meio... É um não caso óbvio, que né? não bate naquela... Encaixa, que não pô. encaixa. Só abrindo um parênteses, Felipe foi examinador das bancas aqui do Rio. Quantas vezes você Várias foi vezes. Não, vezes. da defensoria, só uma Meu vez. concurso. Só uma vez. Mas eu já fui examinador da FGV durante vários anos. É. Eu fui examinador de professor, enfim, eu já tenho alguma bagagem em termos de bancas. Mas da defensoria mesmo, foi uma única vez. Mas o que a gente sempre discutia quando a gente sentava para fazer as provas era exatamente isso. Qual é o perfil do defensor que a gente quer sentado do nosso lado trabalhando com a gente? Isso que a gente bate muito, inclusive no nosso curso de prova oral agora, É. falamos justamente disso, de sentar frente a frente à banca examinadora e mostrar ali que você pode ser defensor público, pode ser promotor, pode ser juiz, pode ser delegado. Muitas vezes é isso que o examinador está buscando naquele momento. Isso. Porque ele sabe que o cara que chegou na prova oral ele tem o conteúdo para entregar ali. Agora basta você sentar e conseguir convencer a banca de que você vai conseguir exercer aquela profissão da melhor maneira. E é isso que o Felipe está dizendo aqui. A defensoria tem um viés meio prático e o ter estagiado para ele na defensoria deu esse olhar mais prático para ele poder desempenhar bem as provas. Foi Pois isso? é, exatamente. E eu estava, por exemplo, outro dia eu estava dando uma aula sobre execução. Vou pegar um ponto aqui. E aí eu estava explicando que quando você tem você está executando um contrato, e nesse contrato o valor do bem penhorado está no contrato, você não precisa avaliar. Não precisa fazer avaliação para levar, porque o contrato que você está executando tem o valor do bem. Mas nem sempre isso vale a pena para o credor. Por quê? Porque às vezes as pessoas colocam o valor do bem, está avaliado a menor. Aí vale a pena fazer uma reavaliação. Mas às vezes, se a sua dívida é muito menor do valor que está no contrato, não vale a pena fazer uma reavaliação. Isso. Porque então você tem que entender estrategicamente. práticas, Exatamente. Né? É o que o pessoal brinca hoje, tem que ter as manhas. Não sei se você já viu esse meme. Tem que ter as manhas. As manhas não entram, não. Exatamente. Então, esse olhar prático que a defensoria dá, que às vezes eu falo assim, eu costumo brincar com meus estagiários isso. Às vezes eu jogo a linha para ver se o cara morde. Se o cara morde, pum! Aí outro dia eu estava conversando também com um estagiário, ele veio todo triste, porque ele falou assim, poxa doutor, eu fiz uma peça, aquela peça, você elogiou, não sei o que, coisa e tal, pô, o juiz indeferiu. Eu falei, ótimo. Nosso assistido está todo errado. Se o juiz tivesse aceitado, a gente não tinha mais nada para falar. Agora a gente tem um agravo, foi ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu. A defensoria tem realmente esse padrão nas provas. Eu sei disso porque na época que me preparava para o concurso aqui do Rio, a gente teve alguns examinadores que adotavam muitos posicionamentos da defensoria aqui, por incrível que pareça. Por exemplo, o André Luiz Nicolite foi um que foi Nicolite, presidente da banca aqui durante muito tempo. E então, muitos desses posicionamentos assim que eu tive com o professor Marcos Paulo, eu peguei e ele dizia, se você vai fazer prova defensoria, por incrível que pareça, várias vezes ele falava isso nas aulas dele. Defensoria, delegado Rio de Janeiro. Também Ele sempre definia isso. Caderno aí. Se você vai estudar para defensoria ou para delegado Rio, é interessante você expor esse posicionamento. Enfim, muitas vezes de pré-julgamento ali, de impedimento do juiz, que tenta dar uma forçada ali. Não forçada, mas é um viés que o examinador busca ali na prova dele. E na prova oral, isso é muito importante de saber pescar a linha que o examinador vai te dar. Inclusive, fiquei sabendo que teve um fato notório na prova oral para a defensoria, aproveitando que a gente está, inclusive, em época de prova oral, aqui muitas provas orais com data já marcada. Conta pra gente como é que foi a tua experiência na prova oral aqui da Defensoria do Rio. Pois é. Enquanto examinador, enquanto candidato. Candidato. Essa das antigas, né? O cara foi buscar lá no fundo, né? Quando a gente foi fazer a prova oral, a gente foi separado em grupos e foi por ordem alfabética, né? Então eu fiquei num grupo onde tinham 3 outras meninas, todas começadas com a letra F. Então era Felipe, F. Não vou falar o nome para não causar nada, né? Mas enfim. Então estava eu e 3 outras meninas e a gente ficou numa salinha fechada, porque a gente não podia assistir às outras provas. E a gente estava bem, estava tranquilo, estava
brincando, coisa e tal, tentando descontrair o clima. E estava indo tudo tão bem, até que uma menina virou e falou assim, vamos fazer uma oração? A gente, tá, vamos fazer uma oração, coisa e tal. Aí fizemos um círculo, demos as mãos, e aí ela começou a falar. Não, senhor, eu gostaria de agradecer aqui, a gente ter ultrapassado todas essas fases, essa luta, não sei o quê. Ela começou a falar bonitinho, a gente estava lá, coisa e tal. Tá? Aí chegou no momento que ela virou e falou assim, não, eu gostaria de agradecer a minha vozinha, falou um nome, coisa e tal. A Que Xuxa e a sempre Sasha. mostrou... Não... Começou a falar que sempre me apoiou, pagou meus estudos, pagou livro, coisa e tal. E ela morreu semana passada, não viu eu chegar aqui no seu... Cara, aí ela começou a chorar, todo mundo nervoso, todo mundo emocionado ali, com a emoção à flor da pele. Todo mundo começou a chorar copiosamente. E vozinha pra lá e vozinha pra cá. E não sei o que. Quando ela falou amém... Felipe, Calma. te chamou pra fazer... Abriu a porta. A avó Vamos! Abriu a secretária do concurso e falou, vamos! Cara, a mulher tomou... você, né? Não, começava com ela, inclusive. Pô, pelo menos. É, Recuperar ele da vozinha e deixar. mas todo mundo entrava e ficava no mesmo ambiente. Né? A mulher tomou até um susto, porque viu todo mundo de mão dada no meio da sala, chorando copiosamente. Então, vocês estão bem? Aconteceu alguém passou mal? Né? Então, eu sempre, quando vou dar aula para prova oral, eu falo assim, ninguém reza, ninguém faz nada, deixa para rezar, para agradecer depois. No início, se vocês quiserem rezar, tem que ser que nem jogador de futebol. Pai Nosso Senhora de Pé abraçar. Amém! Bora, raça! Porque senão, meu amigo, desconcentra e o negócio vai... Eu comecei a prova oral, a minha... E olha que eu fui o último, desses 4 eu fui o último. Eu comecei abalado, porque eu só pensava na vozinha dela. A natureza jurídica é vozinha na cabeça, não cai agora. Passando, cara. Porque precisa disso. Mas apesar da brincadeira, a prova oral é um momento, e eu sempre digo isso, o examinador não está mais avaliando o seu conhecimento. O que ele quer saber é se você é maluco, se você sabe falar, se você sabe se expressar, se você tem um raciocínio rápido. Então, nesse momento, a sua preparação não é mais intelectual 100%, é uma preparação emocional, é uma preparação de centrado, de foco. Então, para isso, você tem que ter uma preparação que a gente, na época, isso a gente está falando de... A prova oral já era em 99, porque o meu concurso levou muito tempo. Né? O concurso levou um ano, meu concurso. Então, mas a prova oral foi em 99. Em 99 não se falava em preparação emocional, não se falava nessas coisas, eu não tive nada disso. Mas hoje eu sei que quando você vai se preparar para uma prova oral, você tem que trabalhar o controle, a sua estabilidade mental, a sua estabilidade, o seu foco, a sua disciplina, a sua postura, a forma de verbalizar, a sua forma de raciocínio. Eu até acho que hoje, e talvez o Zé tenha essa experiência mais vívida, hoje alguns candidatos até ficaram meio robotizados. Não sei se você percebeu. Muito. Né? Que é o extremo oposto disso. Eu Eu acho que a gente tem que teria que chegar no meio termo. Né? Porque às vezes você vê aquele candidato que fala assim... Ninguém fala assim no júri. Exatamente. Fazer audiência assim. Né? É claro que você tem que buscar. Você também não pode... Mas também aquele robô, também ninguém quer aquilo. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica para o candidato, é lembrar que você tem que estar bem, você tem que respirar, você tem que ser claro, você tem que fluir, você tem que estar afiado. Esse é o que o examinador está procurando. É aquele candidato que consegue olhar no seu olho, consegue entender o que você está falando, consegue se expressar bem. É isso que o examinador quer. Quando a gente fala isso aqui, a gente não está tirando isso da nossa cabeça. Aqui está a prova disso. O examinador de concurso, os concursos mais difíceis aí do Brasil, dizendo isso pra gente. Prova oral, já cansei de falar isso aqui. Muitas vezes o candidato que não tem a mesma qualidade de conteúdo técnico do que o dos outros, mas domina todos esses subterfúgios, ele consegue desempenhar melhor na prova oral. Porque ele olha o examinador no olho, ele sabe expor a posição, ele tem um raciocínio jurídico ali eficiente. Então, se ele apresenta a resposta dessa maneira, naturalmente ele recebe uma nota mais alta, porque por mais que a gente olhando tecnicamente o que ele apresentou, pode até ter sido inferior ao que um outro candidato apresentou, a verdade é que
ele aparentou até um domínio maior ali da técnica do que aquele que não tinha isso. Então é muito importante nesse momento trabalhar isso, a autoconfiança, praticar atos naquele dia que te dê confiança para você chegar na prova oral com um grau de confiança elevado. Se você chega eu já assisti prova oral, que o microfone estava aqui, o candidato falando de lado, assim, de longe pro microfone, se defendendo já da banca. A linguagem corporal, a linguagem né? corporal dele era horrorosa. Então senta, a gente falou bastante disso lá, mas... Ô Felipe, esse assunto aí de enquanto examinador, né, é uma experiência do caramba, mesmo tendo experiência de sala de aula, correção de prova, na hora do concurso é um mundo à parte, né? Verdade. Quais são as conclusões que você tirou, assim? Imagina que você tenha entrado no concurso pensando em alguma coisa e no final tenha tirado algumas conclusões do tipo, pô, isso aqui eu achei que fosse mais fácil, isso aqui eu achei que o pessoal fosse desempenhar melhor, eu tinha esse nível de exigência, mudei para esse. Fala um pouco com a gente aí da sua experiência enquanto examinador de concurso, principalmente da defensoria, né? O meu caso particular, como examinador da defensoria, eu acho que a gente teve... Eu particularmente, cheguei à conclusão de que essa primeira fase nossa, escrita, era uma fase assim que é inviável. Uhum. A gente teve 6 mil e poucas provas para corrigir. E depois que você corrige 1000 provas com a mesma resposta, aquilo vira uma tortura. É lógico. É muita coisa. A gente passou quase 6 meses corrigindo essas 6.000 provas. Todo dia, 6 horas. E daí eu fico fazendo esses apontamentos aqui, Felipe, porque a gente tenta dar também um viés prático para a galera que está se preparando para concurso. O examinador está corrigindo 6.000 provas. Você acha que ele vai querer olhar na primeira linha da tua prova discursiva uma enrolação? Ou ele vai querer buscar palavras-chave que respondam ao que realmente ele estava querendo? Ele vai querer Ele não vai conseguir. Então, daí a importância de você ter uma capacidade de síntese e apresentar a resposta que o examinador está buscando na fase discursiva, numa prova discursiva. Não adianta ficar querendo um somebody love ali, porque depois das centenas de provas corrigidas, começa a ler vertical, começa a fazer isso, diagonal, exatamente. Bati o olho e já sei para onde vai. Então, esse modelo, para mim, está muito claro que a primeira fase tem que ser uma fase de múltipla escolha, uma fase fácil, mas que elimine candidatos que não têm a menor condição de chegar ao final do ano. Então a gente tem que... E essas pessoas têm o direito de fazer a prova. A gente não pode cercear elas do direito de fazer essa prova. E também não tem sentido você dar meio, como eu dei várias provas, meio, 1,5, porque isso chega a ser uma humilhação para a pessoa. Então talvez você fazer uma prova objetiva, mas uma prova fácil, uma prova tranquila, não sei o quê, só para tirar esse negócio. E aí sim, botar pessoal para escrever numa segunda, uma terceira fase, talvez aumentar o número de fases, você faz uma coisa mais racional. Esse foi o primeiro ponto que eu identifiquei. O segundo ponto é que quando você trabalha em grupo, porque todas as provas da defensoria, não sei se os candidatos sabem, ela é corrigida uma vez e revisada por um segundo examinador. Então, a afinidade entre os examinadores é importantíssima. Eu tive a felicidade de trabalhar com 2 examinadores que a gente tinha a gente sentou, fizemos as questões juntos, fizemos os gabaritos juntos e concordamos com tudo. Só que teve uma questão que foi feita por um examinador e ele fez o gabarito, a questão não ficou redonda e o gabarito não ficou redondo. Mas por uma questão específica a gente teve que topar aquilo. E foi a questão que deu problema. Então, essa questão, a elaboração do gabarito, da questão e do gabarito é um momento crucial da banca. E esse negócio de fazer essas questões de madrugada, como foi feito, também é uma questão que tem que ser revista. Né? E o modelo que a defensoria hoje adota de fazer as questões de manhã e a prova ser aplicada à tarde, eu acho muito melhor do que era feito antigamente. É porque aqui no Rio o pessoal faz as questões na hora do concurso. Né? O do Rio de Janeiro, o delegado do Rio, acho que era nesse padrão. No último mudaram para várias provas e sorteio uma na hora. Ou talvez seja uma coisa melhor. Sim. Porque a pressão de você ter que fazer aquilo na hora, são muitas variáveis, você tem que pensar, isso aqui pode dar problema, aquilo não pode dar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aquela questão em particular deu alguns problemas que a gente teve que contornar e isso atrasou todo o cronograma. Então, o momento de elaboração da questão e do gabarito são momentos chaves da hora da banca. E isso tem que estar muito azeitado. É azeitado não só internamente da banca,
mas azeitado também com a coordenação do concurso, para que isso possa fluir direito e dar tudo certo. E qual é a importância que você acha do candidato de ter o conhecimento específico da banca, das obras dos autores, dos posicionamentos? Eu, particularmente, a gente teve uma reunião e o pessoal na reunião chegou e brincou e falou assim, qual questão do juizado a gente vai botar? Até hoje não caiu, né, juizado? E não caiu porque eu pedi. Claro. Porque eu virei e falei assim, cara, eu não quero que essa banca vire uma banca pessoalizada. Não. Porque as pessoas sabem que eu tenho livros escritos sobre juizado, coisa e tal. Eu adoro juizado, eu gosto de juizado. Mas eu não quero que isso vire uma coisa minha, uma coisa assinada. Que é uma questão de vaidade, uma questão até comercial. À medida que você bota um negócio, aquilo vende livro, vende não sei o quê, não sei o quê. Então, você precisa de uma grande dose de humildade, de responsabilidade para isso. Né? O cara fez uma tese de doutorado, o cara bota a tese de doutorado dele. O cara fez um artigo, o cara quer botar o artigo dele. O cara tem uma admiração por um professor, bota lá o professor dele. Essas coisas, a comissão e a banca tem que passar por um filtro. Porque eu acho que... É claro que, por exemplo, eu e o Zé estamos na banca. A gente vai sentar e vai falar assim, a gente tem que ser banca da defensoria. A gente tem que pensar defensoria. Claro. A gente não vai pegar e falar, pô, vou botar uma questão que não tem nada a ver com a defensoria. Que é o contrário do que a defensoria pensa, o que é o contrário. Não é isso. Mas, pô, o Zé vira e fala assim, pô, vamos botar uma questão do meu amigo que não... Pô, não. Entendeu? Então esse também é um desafio. Porque, e dói, né? Ver o seu colega falando, vamos botar uma questão de juizado. Pô, não. Eu falei, não vamos botar a questão de juizado. Vamos, não, melhor não. Bota na segunda fase. Então é uma decisão realmente difícil, mas que eu acho que a gente tem que tomar essa decisão em conjunto e que tem que ponderar isso. O que é mais importante, a instituição ou o examinador? E tem que sempre prevalecer a instituição. É claro. Isso aí é o que a gente, obviamente, espera. Claro que na prática a gente vê muitas bancas de concurso não fazendo isso, claro. que era o correto. Vai muito perfil do examinador mesmo. Né? Mas agora, também saber o perfil da banca e expor isso numa prova oral, numa prova discursiva, certamente agrega um valor. Quando você tem uma prova oral, você aí não tem como, né? Porque a prova oral você perde a desidentificação. Você está identificado, tanto o examinador em relação ao candidato, como o candidato em relação ao examinador. E aí a identificação permite esse tipo de... Né? Como Vossa Excelência já teve oportunidade de sustentar no trabalho e tal. Pronto, obrigado, né? Aí não tem como. Mas aí é um outro estágio, uma última etapa, você já está ali numa outra categoria. Eu não vejo problema, eu acho que esse estudo direcionado vale a pena. O que eu sempre digo para os alunos é que antes de se preocupar com esse, que eu chamo de perfumaria, de sintonia fina, o candidato tem que estar com uma base muito sólida. Claro. O que me preocupa, e eu volta e meia falo isso, é o seguinte, professor, quando vem assim, professor, você não viu o último informativo do STJ? Vi. Você sabe o que é direito subjetivo? Você sabe qual é a definição de ato jurídico? Você sabe diferenciar o prazo material do prazo processual? Se ele me responder bem isso, aí eu falo do informativo do STJ. Porque às vezes o aluno fica tão preocupado com o estudo de ponta que ele esquece do basicão. E que muitas vezes é permitir ele fazer um raciocínio para sair de uma situação complicada na hora da prova, porque ele só tem o conhecimento raso daquele informativo que ele acabou de ler. Exatamente. Essa construção da base, a gente sempre bateu muito nisso, assim, de não estudar especificamente para... É o que acaba afunilando muito a sua preparação. Muita gente me pergunta, doutor, estou estudando para o concurso para delegado de tal estado e tal, você acha que vale a pena estudar especificamente? Não, constrói a tua base primeiro. Tua base tem que estar sólida, que você é capaz de jogar em vários concursos aí no Brasil só com a tua base. Óbvio, na reta final você afia o machado. Opa, passei aqui na discursiva, o professor Felipe está na banca, eu sei que eu vou ler. Eu vou ler o posicionamento dele, claro. Nem que se eu tiver um espacinho ali, eu vou jogar uma graça. É claro, porque mal ou bem acaba dando um sobrevalor aí na tua nota. Com certeza. Mas aí na reta final ali desse período todo, em que momento que você conseguiu separar a tua rotina, estruturar a sua rotina de modo a conseguir conjugar a advocacia com a preparação para concurso? Como é que foi isso assim, na tua rotina do dia a dia? Como é que você conseguiu fazer isso? Cara, no aperto. É muito difícil. Eu tinha um escritório em Niterói, eu sempre morei no Rio.
Então, boa parte da minha preparação no concurso foi nos meios de transporte que eu utilizava. Ônibus, barco e metrô. Né? Então, eu tenho essa facilidade. Por exemplo, tem gente que enjoa. Eu enjoo pra caramba. Enjoa. Eu nunca tive esse problema. Então, como disse no início da nossa conversa, eu sempre gostei de ler. Né? Aliás, as pessoas perguntam assim, qual é o segredo do seu sucesso? Eu adoro essas perguntas. Qual é o segredo do seu sucesso? Eu me sinto mega bem Marte sucedido. na casa 3. Né? Me sinto o cara, né? Boa, qual é o segredo do meu sucesso? Primeiro, eu durmo relativamente pouco, desde pequeno. Agora, eu tenho tido mais necessidade de dormir, mas eu sempre dormia relativamente pouco. Eu tenho uma memória relativamente boa. Eu gosto de ler. Né? Eu tenho uma leitura e não é só coisa... Tudo bem, ultimamente tem sido muito mais jurídica, mas eu sempre tive uma leitura jurídica, mas não jurídica paralela, que isso também é importante. Porque senão você fica meio que bitolado nas suas... Né? Então, uma leitura jurídica, uma leitura não jurídica. E eu sempre fui um cara que, dependendo do lado que você olhe, você pode chamar de ou teimoso ou obstinado, né? Depende do ângulo que você olhe. Então, se você é teimoso, você gosta de ler, você dorme pouco, você tem boa memória, você tem que ser muito burro para não se dar bem direito. Você tem que ser um acelerado para não se dar bem direito. Então, eu acho que essas qualidades me permitiram conseguir trabalhar e conjugar meu estudo. E eu acho que a grande sacada do meu estudo foi isso que a gente conversou. Foi perceber o seguinte, eu preciso do básico. Eu via muitos amigos meus falando, cara, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E eu falava assim, cara, eu resumi, na minha época, era Maria Helena Diniz, que era a grande professora de Direito Civil, eu resumia Maria Helena Diniz, eu resumi Humberto Teodoro Júnior, eu resumi o Damásio, eu resumi o Torinho, eu resumi o Celso Antônio Bandeira de Mello e eu resumi o... Fugiu o penal agora. Mirabete. Então eu peguei os básicos, os clássicos e resumi. Isso durante a faculdade ainda? Comecei na faculdade e terminei na véspera do concurso. Eu tinha, até uns 10 anos atrás, eu tinha esses resumos. Só começou a dar traça, eu joguei fora. Mas eu tinha esses resumos. Pô, isso aí valeu, hein? Não valia nada. Zero, valia nada. Essa bagagem o pessoal não tem mais, né? Pois é, eu vejo meus alunos Até no na FRJ... graduação, ninguém mais lê, né? Ninguém mais tem livro. Livro, né? Eu outro dia perguntei, quantas pessoas aqui têm livro de processo civil? Levanta a mão. Serve livro digital? Serve qualquer livro digital. Menos da metade da turma levantou a mão. Não tem livro. E por que você acha que teve esse decair? Cara, são conjunções. Né? A gente não vive mais num mundo de livros. Não vive mais. Não faz parte. Principalmente essa juventude que passou um período pandêmico, onde você pegou Netflix, você pegou o mundo de... A adolescência no seu... Por a minha adolescência foi muito de livros. Coleção, eu tinha as coleções... o Rápido do Menino Dourado. Não, isso era o entretenimento. Que eram, exatamente, eram as nossas Netflix na época. Né? Então eu cresci muito, e minha mãe sempre me incentivou demais de ler. Eu sempre tive essa pegada de leitura. Incentivado e natural meu. A minha filha mais velha também sempre teve isso. E hoje ela não lê mais livro. Minha filha tem estante de livro lotado no quarto dela, mas ela hoje não lê mais livro. Então isso é também um aspecto cultural dessa geração. E por outro lado, eu pergunto, vale a pena ler livro? Não sei também. Vale a pena você virar para um aluno e falar assim, lê um livro. Pô, professor, tem resumo na internet, professor. Aí você fala assim, pô, mas o livro ele vai te dar uma perspectiva, uma visão... Professor, o livro está ali, o resumo está mastigadinho, tem aqui o não sei o quê, tem um... Então o caminho mais fácil, ele se torna tão atrativo que fica difícil. Né? Eu mesmo, Zé, eu mesmo, tem muito tempo que eu não leio um livro de direito todo, do início ao fim. Eu mesmo. Eu tenho vários livros, eu vou a lançamento, eu compro livro, eu tenho muito livro. Mas pegar um livro e ler do início ao fim, desde o doutorado, que é 2018 meu doutorado. Então, é um aspecto cultural também. A gente tem que reconhecer as mudanças, reconhecer a evolução tecnológica e tentar trabalhar com essa nova realidade para tentar dar alguma profundidade para os nossos alunos. Falar, olha, já que você não lê o livro, então lê esse artigo. Hoje eu trabalho com uma bibliografia que tem 3 livros básicos
e eu fico mandando artigos para ele. Olha, essa matéria isso é aqui, legal. eu mando esse artigo. Tem esse aqui, eu mando essa decisão. Esse aqui, eu mando essa decisão. E tento aguçar a curiosidade deles para ver quem tem a possibilidade de buscar uma pesquisa. Que é isso que eu tento trabalhar com eles. Isso é verdade, cara. É uma mudança muito grande. Mas eu acho que em nível de bagagem, raciocínio jurídico, eu acho que isso faz diferença, sabia? Faz, Não, sim. do ponto de vista imediato, não faz muito. Mas se a gente parar pra pensar no médio prazo, assim, eu acho que faz. E eu não tô nem falando que a minha geração era melhor, não. Porque se pegar assim, a geração do meu pai, pô, tinha latim na faculdade, direito sim. romano. Eu estudei latim na minha faculdade. Na UFRJ tinha um curso de latim. Eu peguei. É impossível que isso não faça diferença no raciocínio jurídico, assim, sabe? É uma coisa meio abstrata. Claro. Mas, enfim. Sabe o que tinha na UFRJ? Tinha clube de xadrez. Que é uma coisa que para o advogado entender de estratégia é fenomenal. Estratégia, raciocínio, concentração. Concentração ativa que ninguém tem hoje em dia. A gente está super disperso. A gente mesmo sente mais dificuldade de ler. Essa geração, ler para eles é quase um martírio. Isso é uma coisa irracional, né? Claro, uma tortura. É uma tortura mesmo. Então a gente tem que conseguir trazer isso na medida correta. Ainda não tenho essa resposta, não. Eu também. Ô, Felipe, falando em ler livros, fala agora do teu lado autor, né? Você tem um monte de livro publicado e... Pô, livros têm até bastante sucesso aí comercial, né? Começaram com os juizados, manual dos juizados. Enfim, faz um pouco desse histórico pra gente e também por que você escreve, se foi algo natural. Eu sempre enxergo essa oportunidade de escrever um livro como oportunidade de uma análise de você estudar aquele tema, né? Às vezes eu me disponho a escrever sobre um assunto porque eu vou ter que pesquisar, organizar para escrever, né? Como é que é isso para você, assim? Na verdade, eu escrevo normalmente por dois motivos. E um é exatamente esse. Eu tenho algum tema que eu tenho curiosidade, algum tema que eu falo assim, não, eu gostaria de falar sobre isso, eu gostaria de trabalhar sobre isso. E o outro é alguma coisa alguma mensagem que eu gostaria de passar, O juizado foi alguma coisa nesse sentido. Eu sempre trabalhei o juizado porque eu falei assim, cara, eu acredito nisso. Eu hoje estou um pouco descrente, eu confesso. Eu hoje estou... Assim, eu já acreditei mais no juizado. Hoje eu estou numa fase um pouco de negação do juizado. Mas eu passei minha primeira edição do juizado de 2000. Hoje vai fazer 24 anos. Já fez, né? A primeira edição foi de 8 de abril de 2000. Quer dizer, tem 24 anos a primeira edição desse livro aqui, ó. Essa é a última. Essa é a última. Deixa eu falar, tá cada dia mais bonita essa capa, tá? Legal. Tá mais clean também. Tá bonitinha, né? Eu gosto. Eu gostei dessa branca. Sucesso esse livro, né? E 12ª edição. 12ª edição. Cara, isso é incrível. E isso foi eu gostei. Tanto é que ele não surgiu como manual. No início, a primeira edição era aspectos polêmicos. Depois que surgiu com E aí tem peças, passou a ser uma coisa mais realmente educativa, uma coisa mais didática, efetivamente. Isso aqui foi como eu gostaria de ensinar isso. Por exemplo, trabalhando a questão da defensoria pública, esse aqui é um livro coletivo que eu escrevi junto com vários, né, nosso querido amigo William Ackman, que é uma máquina também, o Maurílio, que é um defensor público, também é um monstro, né? Vários autores escrevendo sobre defensoria pública, que é um tema que são temas que buscam trazer um novo olhar sobre a defensoria pública, e esse também eu queria pesquisar sobre isso, queria refletir. Você escreveu sobre o que, assim? Eu falei sobre a questão das ações, dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e a defensoria pública. Porque eu acho que a gente tem hoje uma arma subutilizada. Eu falei isso uma vez até, e me falaram o seguinte, que é um ponto que é verdadeiro. A gente ganha essa estratégia, que às vezes a gente consegue ganhar muita coisa no 1 a 1, mas quando a gente, né, resolve globalmente, o argumento, até com o consequencialista da outra parte, seja porque é o Estado, seja porque é plano de saúde, né, do mega impacto, às vezes a gente perde. Pode ser uma verdade, mas eu acho que de qualquer modo, independente de questões muito sensíveis, a gente poderia instaurar um monte de incidentes, participar mais. Eu acho que é muito subutilizado. Com certeza. Eu trouxe uma questão uma vez para tentar buscar um IRDR e, foi tanta burocracia que eu não consegui. Na instituição? Na instituição. Pois é. Eu também já tentei ventilar isso. Não sei se vai, não vou, não sei o que, coisa e tal. E acabou não rolando. Pois é, o tempo passa, né? 2015 para hoje, 9 anos já, a gente já está com protagonismo que a gente não tem. Pois é, e a gente tem pouquíssimas. A
Acho que são 3 aqui no estado do Rio de Janeiro. É absoluto, é muito pouco. E esse aqui é uma obra que a gente acabou de lançar a 6ª edição. Mas foi de ontem essa primeira edição, né? Esse livro tem foi 3 exponencial, anos. né? Foi. Esse aqui foi muito bacana. Porque ele Mas tem foi uma um golaço característica. também. Esse aqui tem uma característica diferente, porque ele junta juizado civil e juizado criminal. É. E são, só tem craque aqui. Só. O Flecha, o Chine. Ana Paula, o Chine, o Marcos. Marcos. Então é um pessoal. Eu me sinto privilegiado de estar com esse grupo. E é o Comentários à Lei 9.099. Como é que vocês dividiram isso aí? Você comenta o quê? Eu comento a parte. Internamente, a gente fez. O Chine pegou a parte que seria teoria geral dos juizados. O Flecha pegou o procedimento básico, né, que seria o procedimento sumaríssimo, e eu peguei recursos e impugnações. E execução, a parte final. É, a execução também tem muita interrogação ali. Né? Tem muita coisa. É porque é uma colcha de retalho. Né? É. Porque você tem que costurar a Lei 9.099 com a própria Lei 9.099 e com o CPC. Novo. Novo, né? Vamos lá. Aliás, eu costumo dizer para os alunos que a Lei 9.099 ela tem, na verdade, 40 anos. Porque ela é... A Lei 9.099 é uma cópia da Lei 7244, que é a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, que é de 1984, e que foi escrita em 83, com base no Código de 73 na versão original. É. Então ela tem 40 anos, 41 agora, que vai fazer em setembro. Acho que tinha que dar uma mega saneada. Pô, De pra repente, mim, uma reforma. eu fiz um projeto de lei, um anteprojeto de lei, juntando juizado especial civil, juizado federal e juizado fazendário. Isso também seria uma 213 boa. Porque artigos. o fazendário federal tem uma unidade maior. Não, um copiou o outro. Isso. Não? O Mas, civil que é um... mas é porque o que eu sempre digo, eu inclusive vou fazer uma palestra agora sobre isso no Tribunal de Justiça do Tocantins. Proposta de unificação dos juizados civis no Brasil. E imagina o seguinte, você tem um problema com o Banco Federal, você vai para o juizado federal. Você tem o mesmo problema com o Banco Estadual, você vai para o juizado fazendário. Você tem o mesmo problema com o banco particular, você vai para o juizado estadual. Você vai para o juizado civil. E você vai ter 3 regimes jurídicos completamente diferentes. Isso fere o princípio da isonomia, isso fere o princípio da igualdade. Isso é uma loucura. Né? Então, a minha proposta seria ter uma única lei, revogar a parte civil da Lei 9.099, deixar a Lei 9.099 só para juizado criminal. Que é boa, tá? Claro, a parte criminal é ótima. Não tem bem, o que mexer na parte criminal. E deixar uma lei para juizado especial civil, federal e fazendário. Criar uma teoria geral comum para os 3, respeitando as peculiaridades fazendárias, e um procedimento padrão com as características necessárias para você ter um procedimento que respeite o processo constitucional, que hoje o processo constitucional não é respeitado nos juizados, né? Que permita o acesso à justiça, que hoje não é respeitado, e que permita também as características fundamentais dos juizados. Os juizados nasceram para promover o acesso à justiça. E hoje você tem complicações que eu vou dizer. Quase uma barreira. Exatamente. Você tem O pessoal está fugindo do juizado. Tá fugindo. E os juizados estão assoberbados, aí está começando a desaguar nas várias cívias. Sim. É um Muitas causas. mesmo, juizado. Causas que naturalmente deveriam ir para juizados batem lá nas varas cíveis. Porque é exatamente isso. Os juizados hoje são autorrepelentes. Eles se tornaram uma barreira em si próprios. Né? Então você acaba... Aqueles julgamentos colegiados por súmula aqui é um negócio de arrepiar, você não acha? Um déficit cara, assim. Tem várias coisas de arrepiar no juizado. Tem várias coisas de arrepiar. E eu, quando as pessoas perguntam por que o juizado hoje dá errado? Ela dá errado, primeiro, porque a lei é muito antiga, a lei de 40 anos atrás. Ela foi criada por uma comissão de juristas formado por Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Genova, Cândido Rangel de Lamarck, coisa e tal. Só que eles tinham uma visão totalmente utópica do direito. Eles, quando criaram a lei que a realidade do judiciário de 40 anos para hoje é totalmente diferente. As prioridades são outras. Aí eu perguntei, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Cândido Lamarck, perguntei assim, professor, por que você chama princípio de critério? Por que você chama petição inicial de pedido? Por que você não deu nome para o recurso? Ele falou, meu filho, a ideia era que... Porque o rascunho original ia proibir advogado nos juizados. O advogado entrar no juizado foi uma concessão que a OAB exigiu, até 20 salários mínimos, que foi um jeito de, senão a lei não passava.
Mas a ideia original era não ter advogado. Então a lei foi feita para o leigo. Aí faz sentido. Não, porque aquela ideia mesmo, você chega lá e é atendido e alguém faz sua petição. Isso, era isso. Isso é um negócio que não tem como dar certo. Concorda? Sim. Não, assim, Mas- tem que ser uma perspectiva completamente informal e vai Exato. depender, vai ter uma análise do juiz ali meio que abstraindo de muita técnica. Ou, meu amigo, é melhor voltar para a técnica plena, porque do jeito que está hoje, Não funciona. Ainda mais com processo eletrônico. Com conta não processo fecha, é eletrônico, então impossível. os nossos assistidos ficam completamente alheios. Completamente alheios. Vai lá, doutor, o que está acontecendo com o meu processo? Você perdeu. Perdi? Mas por quê? Aí você vai ver, não soube produzir prova, não acompanhou audiência, nada. Hoje o processo é documental, petição inicial, contestação e sentença, e a pessoa fica completamente alheia. Porque esse modelo de juizado foi baseado no juizado dos Estados Unidos, chamado Small Client Courts, que foi desenvolvido na década de 70 nos Estados Unidos, que não existe mais hoje nos Estados Unidos. Ah, é? Não existe. E lá nos Estados Unidos era exatamente isso. O cara era proibido o advogado. Você chegava lá e falava, olha, eu quero reclamar. Aí o cara preenchia formulário, à mão, Isso. grampeava, coisa e tal. Então, a Lei 9.099 E até hoje... funcionava isso. Na Tu acha que se a década gente de... fosse para essa abordagem plenamente informal, você acha que ia funcionar? Hoje não tem mais espaço para Não isso. dá, Há né? muito tempo não tem mais espaço. É. O processo eletrônico, então, é inviável isso. Então a gente tem que transformar aquela lógica. A gente Tem que ser um procedimento especial com com coerência, coerência com começo, meio e fim. isso. E que tenha aptidão para promover o acesso à justiça. Uhum. Né? Então a gente vira assim, por exemplo, a Lei 9.099 diz que incompetência territorial leva à extinção do Isso. processo. Cara, isso não tem sentido. É, Já não tinha antes, com processo eletrônico não tem nenhuma. é verdade. Pô, É verdade. Se tinha algum fundamento antes, era, pô, tá aqui, morreu aqui, vai lá. Né? Exatamente. O processo, a Lei 9.099, ela foi criada para acabar em 15 dias. 15 dias. A lei diz, você vai dar entrada e o secretaria do juizado vai marcar audiência em até 15 dias. Na audiência, se não tiver acordo, vai convolar imediatamente em audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, o juiz vai dar sentença oral. Em 15 dias. Então o processo foi pensado para Você durar já viu uma 15 dias. sentença oral? Mas já, sim, já. Muito tempo atrás, mas já. Um negócio lúdico, né? Mesmo assim, claro, mas era Não, lógico. faz sentido. Faz né? sentido. Se E, funcionasse assim. e nos juizados lá dos Estados Unidos, era obrigado a dar sentença oral. Uhum. O juiz não podia fazer conclusão. Então, você vê que a gente trouxe uma coisa dos Estados Unidos sem... Por exemplo, lay judge, juiz leigo. Como é que é de juiz leigo? Sabe- Você sabe o que significa leigo? Leigo vem do grego, laicos, que significa ignorante. Então, o que é um leigo? O que é um juiz leigo? É um juiz que não domina o direito. O que é juiz leigo na lei? O advogado formado com 5 anos. É. Caraca, hein? É um choque cultural. É um choque cultural. Por isso que a lei tem esses problemas até hoje e as coisas não dão certo. Nos Estados Unidos, sempre se produziu prova em audiência, porque a gente tem, nos Estados isso é Unidos tem a muito cultura É, de você aí- produzir prova em audiência. Isso nunca deu certo aqui. Nunca deu certo aqui. Então, a gente importou... Os fazendários federais são maiores nesse Claro. sentido todos, concorda? Claro, porque eles viram a experiência, Isso. viram que não deu certo, e aí falaram, não, a gente vai fazer diferente para tentar... Mesmo assim, tem problemas, mas os problemas são muito menores. Então, a ideia de você unificar as leis é exatamente você produzir um corpo que possa dar vazão a essas demandas, preservar o acesso à justiça, mas dentro de uma realidade que seja uma realidade compatível com o nosso sistema jurídico. Isso aí realmente, os juizados, cara, a expectativa que eles tinham, o que eles se tornaram, assim, né? Cara, e outra coisa que é sensacional, lugar nenhum do mundo, e olha que tem muito lugar do mundo que tem juizado, lugar nenhum do mundo, juizado é regra. Aqui no Brasil, juizado é regra. Mais da metade de todas as ações cíveis, É mesmo? desde 2009. Se você tirar militar, eleitoral e trabalhista e pegar só Justiça Federal, Justiça Eleitoral, vara civil e juizado tem mais distribuição do que vara civil desde 2009. E nós tivemos pico. Hoje diminuiu. É. Hoje está quase pau a pau, mas ainda é mais. Mas nós chegamos a ter 63% a mais de juizado do que de vara civil. A gratuidade também estimula muito isso, né? Claro, é um dos grandes chamarizes. Aliás, em alguns casos, o único chamariz. É, o único. Talvez, mas ainda assim você tem uma convergência muito grande. Por quê? Porque o juizado é um órgão barato. Ele custa menos da metade de uma vara civil. E quando você pensa em segundo grau, fica quase menos de 1/3.
o funcionamento de um processo no tribunal, ele custa mais que o triplo de um funcionamento de um processo na turma recursal. Então, o custo de processo, e aí estamos falando de law economics, estamos falando de questão orçamentária. O custo de um processo, de tramitação de um processo no juizado é muito inferior do custo de um processo na justiça comum. Por conta do quadro de... Tudo, da estrutura, assessoria e tudo mais. de tudo. Até pela De tudo. fundamentação. Então, nem o judiciário pode abrir mão hoje do juizado, porque senão ele colapsa financeiramente. Então, o juizado, o poder judiciário precisa do juizado, a sociedade precisa do juizado, só que a gente não pode continuar com isso que a gente está aí hoje. O que está aí hoje não está funcionando, e não está dando certo, e as pessoas estão simplesmente aceitando isso. Então, a gente tem que mudar, e com urgência. Eu tenho visto professores bons falando que tem que revogar a lei. Bons, falando assim, olha, isso aqui não deu certo, isso aqui é um fracasso, revoga essa porcaria. Revogar não dá, mas propor realmente uma reforma e uma coerência Essa é a bandeira que eu tenho abraçado. Essa é uma pauta importante. E aí, Vitinho? Acho que fechamos, né? Felipe, meu irmão, muito obrigado aí pelo esse bate-papo aqui de tudo. A gente falou de tudo, né? Falou de concurso, falou de trajetória, falou de direito, falou de risadas. Porra, adorei estar contigo. É sempre uma oportunidade pra mim, pô. Obrigado aí por dar esse tempo com a gente. O prazer aqui. foi todo meu. Obrigado, Vitor. Tamo junto. Até o próximo. Obrigado, rapaziada. Até o próximo episódio e vamos juntos. É isso. Isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau. Grande abraço.